Tudo Tudo bem? bem? Boa noite. Tudo certo? Tudo! Estamos aqui mais uma vez, muito Mais uma felizes e vez. muito contentes, Paula. Prazer em Eu rever também. você, rever o teu trabalho. Estou muito feliz de estar aqui novamente e te agradeço imensamente. É um prazer estar aqui com você de novo. Não, eu que agradeço. E eu sei que o pessoal que está por aí já te conhece. A minha mãe falou assim: ai, vai ser com o Rogério, então eu vou assistir, né? Opa, que bom, Porque hein? Que é que tu honra! tem. É isso aí. Tu tem uma didática, um jeito de falar e explicar, né? Que eu sei que por tu ser professora há tanto tempo. E também trabalhar com audição e cirurgias otológicas aí traz para nós agrega demais, né? E então a gente aproveita tudo que dá. E eu sei que as gurias que estão por aí, as fonoaudiólogas, o pessoal já tá com aquele bloquinho de anotações, né? Para aproveitar essa nossa conversa e que acaba sendo às vezes uma aula mesmo, né? Para quem não teve a oportunidade de te conhecer na faculdade, para nós é maravilhoso essa Imagina, oportunidade. até agradeço bastante. Na verdade, não é uma aula, é uma conversa, um bate-papo Isso, informal com dois profissionais, um médico, uma fonoaudióloga, que gostam da audição, que tratam dos seus pacientes há anos, há décadas, de problemas relacionados à audição. Então, é um bate-papo, espero que hoje seja mais um bate-papo informal, mas que a gente consiga transmitir algumas informações, não em tom de com aula, mas certeza. obviamente, mas em tom de informação, como eu sempre digo, que Isso. informação gera saúde, sempre, né? E o nosso objetivo aqui é levar informação e, portanto, levar saúde, no caso aqui, a saúde auditiva para as pessoas. Então, parabéns mais uma vez pelo trabalho que você tem feito, tenho acompanhado bastante o teu trabalho aí pelas redes sociais, desde o teu banner, a tua parede aí atrás da Ah, tua é, tá aí, clínica, que eu ó. Cóclea. acho Não dá para maravilhoso essa enxergar ela, cóclea. né? Sim, você sabe da paixão que eu tenho pelas cócleas aí, estudo a cóclea há décadas, há quase 30 anos estudando cóclea, 20 anos trabalhando com isso. Então, realmente eu acompanho o teu trabalho, só tenho a te parabenizar pelo trabalho que você tem feito aí no Rio Grande do Sul com os teus pacientes, né, com os aparelhos auditivos e o teu conhecimento de fonoaudiologia, e estou à disposição para a gente conversar sobre esse assunto hoje que é tão importante, né, a relação da surdez ou da audição com o envelhecimento, com os quadros demenciais. Estou à disposição Isso. para passar o que a gente tem de experiência nesses anos todos aí, em tom de É bate-papo isso aí. informal, obviamente. É isso aí. A gente vai tentar fazer, bem como tu disse, de uma forma mais informal possível, né? Porque se a gente ficar falando muito em termos, a gente chama mediquez, acaba que confunde as pessoas, né? E até o assunto que a gente vai falar hoje é surdez, o que é surdez e a sua relação com a demência. E a palavra demência, ela assusta as pessoas. Eu acredito que assuste. Eu fiz essa pergunta nos meus stories ontem e a maioria das pessoas colocou assim, eu me assusto muito com a demência. Todas as pessoas, eu vou começar assim a falar como se eu fosse um pouco leiga no assunto, mas assim, todas as pessoas que têm surdez vão ter demência? Como é que funciona isso? Explica para nós, vamos aliviar o coraçãozinho das pessoas que estão aí. Sem dúvida, sem dúvida. Então, essa é uma pergunta bem interessante para a gente começar falando sobre isso. É um assunto bem extenso, né? Como todos os que a gente fala aqui, é um assunto que poderíamos ficar horas falando. Então, primeiro respondendo objetivamente a tua pergunta, Tá falhando a pessoas, tua né? internet, eu acho, um Oi, pouquinho. será? Tá meio falhando, é. A tua falhou um pouquinho, tá funcionando agora? Para mim tá normal aqui. Eu tô te enxergando, eu não sei como é que o pessoal tá enxergando o Rogério, me enxergando, por favor, mandem aí uma notícia. Como é que tá o som também, que é importante perguntar se vocês estão nos ouvindo bem. Tá tudo Eu tô te bem por aí? ouvindo, eu tô te ouvindo bem aqui, ele falhou um pouquinho o teu ali, mas já voltou. Eu não tô te enxergando bem, vou ver se é o óculos, mas não é. Não A minha é. internet tá com o sinal máximo aqui, ela tá, aparentemente tá boa. Estão falando que tu tá um pouquinho assim, é, Engraçado a que para imagem mim não tá muito. eu tô me vendo aqui super bem, parece que tá bom.
O Melhorou? som tá bom, o pessoal tá dizendo que o som tá bom. E a imagem do doutor tá um pouquinho, assim, ruinzinho, mas vamos lá, agora tá voltando. Eu tô me vendo bem, tô vendo você bem, a internet tá tá no máximo aqui. Tá. Pessoal, a gente vai continuar assim, tá? A imagem do doutor tá um pouco distorcida, mas vamos continuar se tu não se importar, Rogério. Ou tu quer entrar Não, de não novo, tem. de repente. Eu acho que se sair depois... Deixa eu ver aqui, peraí. Toca na tela, ó, a Ariane tá falando que era pra você tocar na tela. Deixa eu ver o que ela falou aqui, espera. Pra ver. Se volta. Eu ou ele, Ariane? Olha, engraçado que para mim aqui a imagem está perfeita. Igual da outra vez. Agora Eu acho que tá ficando legal. ele deve melhorar. O som estando bom é o que interessa. A Tá gente me ouvindo também bem? tá todo mundo ouvindo a gente bem, até dá pra falar aqui. Deu uma melhorada agora, Rogério. É que é Aí ruim, a Ariane, pessoal. aí, ó. A Ariane, eu quero mandar um beijo para a Ariane, que já disse que deu uma melhorada ali. Um beijo, Ariane. A gente vai fazer uma live ainda, também. né, Ariane? A gente tá combinando de fazer uma live também, eu e ela. E mas tem eu vou mais fazer, eu vou tem fazer mais uma outra pessoa. com ela também. Vamos fazer mais lives aí pro pessoal aprender bastante e tirar todas as suas dúvidas. E vamos pro assunto, então. Tu lembra ainda da minha pergunta? Lembro, claro. Então vamos lá. Então é o seguinte, então você perguntou sobre a questão da, né? Primeiro se vai a questão da demência, a relação com a surdez e obviamente se toda pessoa que tem surdez vai desenvolver algum quadro demencial. Então, já começando pela segunda pergunta, é claro que não, né? É claro que não é isso. A surdez é um dos fatores que pode ter relação com uma alteração cognitiva que leva a um quadro demencial, que eu já vou explicar como é que é e como é que funciona. Então, esses trabalhos, essa relação da demência com a surdez, tá? Esse trabalho da demência com a surdez, ele começou em 2011 a ser relatado, a relação entre demência e surdez, né, com um professor nos Estados Unidos que publicou um trabalho, foi o primeiro trabalho no mundo relatando a incidência maior de demência em pessoas com surdez. E você imagine, Paulo, se você falou que esse termo assusta, você imagine quando saiu essa publicação, esse artigo científico, relacionando uma incidência maior de demência com surdez, quanto isso causou de impacto. Não só causou de impacto para nós, médicos, para os profissionais de saúde, mas também para a população em geral. E houve até uma procura imensa nos consultórios médicos e de fonoaudiólogos para saber se isso era verdade e se teria alguma relação, certo? Ficou um tempo, a gente ficou um tempo com uma dúvida de tocar nesse assunto. Hoje já não tenho mais essa dúvida, graças a Deus. Exatamente. Então, nós estamos falando exatamente de 10 anos atrás, quando saiu esse trabalho, essa relação, e que foi comprovada que existe realmente uma relação. Então, o que acontece é o seguinte, primeiro nós temos que definir o que é, eventualmente, uma demência. A demência, ela não é uma doença em si, ela é uma síndrome, ela é um quadro que envolve uma série de sintomas. E esses sintomas da demência vão acontecendo aos poucos por um problema cerebral, uma falta de circulação de sangue no cérebro, uma degeneração dos neurônios, que são naturais do nosso envelhecimento. Tem pessoas que têm mais predisposição a isso, tem pessoas que têm menos. Então, com o passar dos anos, esse cérebro vai funcionando menos. E isso pode levar a alterações de memória tanto recente, a pessoa esquece as coisas recentes, esquece agora o que fez há 5 minutos atrás, quanto memória tardia, a pessoa esquece o que fez há alguns dias. Então, perda de memória recente, perda de memória tardia, esquecer as atitudes básicas do dia a dia, esquecer senhas de banco, esquecer como ir no banco tirar dinheiro, quer dizer, começa a esquecer as coisas simples. Já me preocupo, né? Começa a esquecer as coisas simples do dia a dia, começa a não reconhecer as pessoas. Então, você tem uma série de alterações. Sintomas mais sérios, né? Você tem uma série de alterações. De não reconhecer pessoas, de não lembrar o nome próprio, umas coisas
Sim, bem... aí são quadros maiores, mais graves. Uhum. Então, a soma desses sintomas todos é que é chamado de demência ou demência senil, que é a demência que acontece nos idosos, ou seja, uma diminuição global do aspecto cognitivo desses idosos, e um dos fatores que faz com que isso seja prejudicado é a falta de audição. Eu acho que nós temos falado bastante, quem acompanha a gente, você e eu também em rede social aqui, a gente fala muito do estímulo cerebral, que a criança tem que ter estímulo cerebral para o cérebro nascer. Esses dias eu até coloquei uma foto de uma terra com umas plantinhas crescendo, assim, simbolizando como se fosse a nossa área auditiva no cérebro de uma criança surda quando ela usa um aparelho auditivo ou quando ela usa um implante coclear. Os neurônios começam a crescer, a florescer. No idoso é o contrário. Esses neurônios eles estão em involução, eles estão regredindo. Então a gente precisa estimular. E se a surdez não está fazendo com que não ocorra o estímulo no cérebro, esses neurônios começam a regredir com o tempo. Então você imagina uma pessoa de idade que já está tendo algum grau de falta de memória, já está se isolando das pessoas, já não consegue ver televisão direito, não consegue eventualmente identificar as pessoas. Se tudo isso somado mais a surdez, você imagine o quanto vai faltar de estímulo no cérebro dela. Então a surdez é um dos fatores que pode aumentar o risco de desenvolvimento de uma demência. Então não é que a pessoa que não escuta vai ficar com algum quadro demencial, não é isso. Mas a surdez é um fator a mais que corrobora, ou que colabora para o desenvolvimento de uma demência. Então é mais ou menos por aí. Então, assim, a questão da demência, ao meu ver, assim, o pessoal, o que mais conhecem é a questão do Alzheimer, né? Que acho que é o tipo de demência mais comum. 60%, 70% das pessoas que têm demência têm essa síndrome, né? Acho que os sintomas que o pessoal classifica que é chamado de Alzheimer, né? É isso? Então, Alzheimer é o nome do médico alemão que descreveu um quadro grave de demência. Então, o Alzheimer, na verdade, é um tipo de demência. É um tipo. Né? A demência é essa soma de todos esses sintomas que eu comentei. E quando isso está exacerbado com a falta de todos esses, com a exacerbação de todos esses sintomas, o quadro grave de demência é chamado de doença de Alzheimer. Tá? Então, na verdade, não é que a maioria das demências são Alzheimer, mas os quadros graves de demência, sim. Aí, como você falou, os quadros graves de demência, a maioria deles são rotulados como doença de Alzheimer. Então, quero ver se eu entendi. Existe a demência, né? A demência senil, que é considerada normal no processo de envelhecimento, que são sintomas Normal, mais leves. Aspas. Normal, entre aspas, né? É normal haver uma diminuição da cognição, diminuição da memória. Agora, quando isso começa a afetar o dia a dia da pessoa, começa a atrapalhar as atitudes básicas do seu dia a dia, né? Como eu falei, de esquecer as senhas e tudo isso daí, aí ele é rotulado como uma demência senil, que tem quadros leves, moderados, e os quadros graves de demência são chamados de doença de Alzheimer, que aí já é um quadro mais avançado e que tem um impacto muito maior no dia a dia. Mas voltando a falar, né, sobre o que a gente comentou aqui sobre a questão de surdez, não é que a surdez cause diretamente Alzheimer ou demência, mas a surdez é um dos fatores que, somado a esses outros itens que eu citei, contribui, ou seja, faz com que seja mais frequente a incidência da doença. E o contrário também é verdade. Aí nós vamos falar mais para frente, se tratando a surdez, pode diminuir a incidência do Alzheimer. Isso nós vamos falar mais na frente. Claro, que é a parte boa. E a questão a questão da surdez, né? Perder a audição faz parte do envelhecimento normal do ser humano? Sem dúvida. Eu sempre digo que essa palavra, né, o que é o normal para faixa etária, né? Não, o senhor tem uma perda de visão, mas é normal para a sua idade. Não sei se eu concordo muito com essa questão, porque o normal é a pessoa ter uma qualidade de vida boa
com audição boa, com visão boa. Então, claro que com o passar dos anos, geralmente a partir de 40, 45 anos, a gente já começa a ter um declínio no funcionamento das células ciliadas da cóclea, principalmente para sons agudos. Então, é muito comum depois de 45, 50 anos, às vezes até a partir de 40, faz uma audiometria e tem aquela queda em sons agudos, mas a pessoa não tem sintoma nenhum. É exatamente igual o óculos aqui, ó. Você passa dos 40 anos, já começa a ter um pouquinho de dificuldade para enxergar de perto. Já precisa de um óculos aqui. Exatamente. Você tem 28, né? Mas eu que já passei dos 40, eu preciso do óculos para conseguir enxergar. E com a audição é a mesma coisa. Você começa a ter uma perda leve a partir de 40 anos, só que ela não dá sintoma, a pessoa não tem muita dificuldade. E essa perda vai se manifestar mais depois de 55, 60, às vezes 70 anos, dependendo do histórico que ela tenha, da saúde, de outras doenças associadas que possam fazer com que essa audição piore, e dependendo da carga genética dela também. Tem famílias que as pessoas com 50 anos já está todo mundo com surdez, usando aparelho. Então isso é muito variável. É isso aí. Oi, tem a doutora Adriana, eu fiz uma live com ela e eu ajudei ela a buscar um aparelho auditivo. E ela ama usar o aparelho auditivo, né? Ela sempre diz, a minha vida mudou, e ela é médica, ela consegue trabalhar direitinho, né? Usando os aparelhos, ouvindo, acho que tá conseguindo utilizar o estetoscópio, Adriana, que ela tinha dúvidas. É muito legal esses casos aí que a gente tem, as pessoas falando, tem bastante gente falando aqui, Rogério, a gente não tá conseguindo dar atenção, mas as pessoas com bastante... ela usa o estetoscópio. Essa questão dessa demora de buscar ajuda, né? A gente sabe que porque inicialmente os sintomas são muito leves e a gente vai deixando, empurrando com a barriga. Mas eu vou te contar um caso que me assusta um pouco, que é a história, por exemplo, de um paciente que eu recém atendi, que me chamou muita atenção. O nome dele é Eugênio, eu vou falar o nome dele aqui porque o pessoal deixa eu falar, já fiz vídeos dele e tudo. Me assusta porque só aos 90 anos de idade foi assim observado que poderia ser, ele estava sentindo, ele já estava se isolando, tinha depressão, já estava com sintomas de esquecimento, né? E aí só aos 90 anos a gente foi até a casa dele e testou um aparelho auditivo. Então, nesse meio tempo, acredito que a perda auditiva dele começou há muitos anos atrás, né? E qual mais ou menos a média de tempo que as pessoas demoram para buscar ajuda? Nesse caso, imagino que foi o quê? 30, 40 anos empurrando com a barriga. Perfeito. Esse caso que você comentou é excelente. Excelente para ilustrar o que não deve acontecer, né? E como não deve ser. Porque o que acontece? Vamos relembrar que eu sempre falo aqui nas lives, a gente escuta com o ouvido, mas a gente entende com o cérebro. Nós temos, na verdade, 3 ouvidos, 3 orelhas. 1, 2 e a terceira está aqui. Ou se for contar até 4. Tá bem pertinho aqui, né? Grudadinho no cérebro. Ou se for contar até 4, então. Porque é uma aqui, outra aqui e outra aqui. Que é a nossa área auditiva no cérebro. Então, nós escutamos com o ouvido, mas o ouvido é apenas o trilho de trem que leva o som até o cérebro. Quem vai decodificar esses sons é o cérebro. Então eu estava falando, lembra que essa perda começa lá com 40 e poucos anos. Aí com 50, 55, a pessoa começa a ter alguma dificuldade em reuniões, né, no seu dia a dia, começa a aumentar o volume da TV. Com 60, 65, 70, já começa a pedir para repetir as coisas. Se isso está acontecendo, o que ocorre? O cérebro está sendo menos estimulado. E se o cérebro está sendo menos estimulado, os neurônios da área auditiva no cérebro começam a murchar. Se a gente estimula, esses neurônios crescem, que nem a plantinha que cresce quando está sendo regada. Se esses neurônios, essa área auditiva no cérebro não está sendo estimulada, esses neurônios regridem. E por isso, não adianta colocar um aparelho auditivo, ou adianta, claro, mas o resultado é inferior, é menor, quando você coloca o aparelho auditivo e a pessoa já está lá com uma perda moderada, severa e principalmente com uma alteração de discriminação, com uma alteração do processamento auditivo central. Aí que é a questão. Então, o processamento auditivo central é quanto a pessoa está entendendo do som.
Isso é muito importante. Processamento auditivo central. Então, se a pessoa começa a usar aparelho tardiamente, vai estimular aqui, mas o córtex temporal não vai responder tão bem. E aí ela vai escutar barulho, mas não vai entender direito. Então, não estou dizendo que a pessoa começa a ter uma perdazinha em sons agudos, já tem que pôr aparelho auditivo. Não é isso. Mas quando começa a ter dificuldade social, começa a ter que aumentar o volume, aquela conversa de, não, eu vou esperar piorar bem, eu sou muito novo para usar, não é bem verdade. Porque se você deixar para usar lá na frente, como você falou, do seu Eugênio, às vezes o resultado é pior. Você já tem alteração de processamento auditivo central. A questão do seu Eugênio foi o seguinte, né? Mesmo com essa idade toda, né, de 90 anos, a gente conseguiu perceber um benefício enorme na vida dele. Todos os dias a gente recebe mensagens dos familiares dizendo, meu Deus, ele virou outra pessoa. E o engraçado é que a questão da plasticidade cerebral, que a gente, né, sempre fala, que mesmo no idoso, mesmo nessa idade, ele teve uma resposta bacana, né? Ele já começou a sorrir, a conversar, a jogar carta de novo, mas assim, com todas aquelas limitações que a gente sabe, não tem como, assim, voltar até aquela audição, aquela compreensão, né? Discriminação auditiva de quando ele tinha 30, 40 anos, né? O pessoal da família dele agradece todos os dias e a gente agradece muito, né? Pelo carinho que eles têm com a gente. A gente foi na casa deles atender, foi atender a domicílio e percebeu, foi visível, assim, a evolução do seu Eugênio. Ele já estava com um quadro de depressão bem sério, né? E ela sempre me manda fotos dele sorrindo, feliz, voltando a trabalhar. E o que a gente quer mesmo, acho que com essa live, né, Rogério, é focar nas pessoas que estão aí dizendo, pois eu tenho um problema auditivo, mas por enquanto eu não vou resolver, não vou usar aparelho de audição, eu não preciso, eu ainda vou bem, né? Eu acho que essa parte aí é bem importante. Eu diria assim, eu não vou usar aparelho auditivo, não, eu não vou buscar ajuda. Né? Então, a pessoa buscar ajuda quer dizer que vai procurar alguma solução, alguma maneira de melhorar a sua audição. Seja com aparelho auditivo ou seja com qualquer outra possibilidade. Né? Existe aparelho auditivo para surdez neurosensorial, existem cirurgias, no caso de otosclerose. São os tratamentos. Né? Buscar um tratamento. Um dos tratamentos é o aparelho auditivo, que infelizmente ainda... A gente sabe que existe algum preconceito, alguma situação de não usar. A gente usa óculos, é mais bonito, né? É mais charmoso. Às vezes o aparelho auditivo, as pessoas têm um pouco de preconceito. Mas é muito melhor começar a usar um pouquinho antes e prevenir um quadro depois, porque aparece muito mais a surdez quando você não entende o que o outro está falando e manda repetir, do que o aparelho estar aparecendo ali. Você, melhor do que eu, conhece os aparelhinhos pequenininhos e vão aparecer muito menos do que você pedir para ficar repetindo. Eu queria duas coisinhas. Uma, mandar um beijo para os meus filhos que estão assistindo ali, que eu já vi que um dos meus filhos já mandou uma mensagem ali 3 vezes para eu mandar um beijo para o Rogério, para o Rafael e para o Ricardo, que são os meus 3 filhos que sempre me assistem aqui, vão seguir a profissão do pai também, vão ser futuros médicos, se Deus quiser. Vamos ver. E a segunda questão é a seguinte: nós estamos falando bastante em usar aparelho auditivo precoce, se isso pode prevenir a demência. Isso é uma coisa que eu vi que alguém fez uma pergunta ali. Então, tratar precocemente, ele pode prevenir a demência? Então, saiu este ano, né? Todo ano sai uma publicação numa revista que se chama Lancet, que é uma das revistas mais conceituadas no mundo, né, de medicina geral. E saiu uma publicação ano passado, 2020, né, há um ano atrás, março, abril de 2020, falando só sobre demência. Então, de 100% das demências, né, 60% das vezes, ela é de origem genética e são fatores não modificáveis. Não modificáveis é o quê? É o que a gente, infelizmente, não tem o que fazer. Né? Então, a pessoa que é saudável, que sempre teve uma vida tranquila, que tem a mente ativa e acaba, com o passar do tempo, desenvolvendo demência. Isso é uma origem genética e ocorre em 60% dos casos. Porém, em 40% das vezes, existem fatores modificáveis. E esses fatores modificáveis, 40% é bastante, é quase metade
das vezes, são fatores que podem ser tratados e podem, com isso, ser prevenido o desenvolvimento da demência. Entre esses fatores, eu vou citar alguns aqui que todo mundo sabe. Hipertensão arterial, tem que tratar, porque a pressão alta causa um enrijecimento das artérias e das veias e diminui a circulação de sangue para o cérebro. Então tem que estar com a pressão alta tratada. É a mesma coisa, você não vai tratar lá na frente quando você tiver um AVC. Você começa a aumentar um pouquinho a pressão, por isso que tem que fazer esse check-up com o cardiologista. A pressão começa a aumentar um pouquinho, você já trata. Com a surdez é a mesma coisa. Então a pressão alta tem que ser tratada, a diabetes tem que ser tratada, excesso de álcool também está relacionado com o aumento da incidência de demência, tabagismo, não tem nem dúvida que o cigarro pode causar também, e pasmem, né, a surdez ela é um fator desses 40%, ela pode ser, se tratada a surdez, ela pode diminuir em 8 a 9% a incidência de um quadro demencial. Então, essa é a parte boa da nossa live, né? Essa é a parte boa. O ponto alto da live. Exatamente, porque se dos 40%, de 100% dos casos, 40% nós podemos prevenir. E desses 40%, quase 10% estão relacionadas com a surdez. Então, em torno de 8, 9% dos casos de demência podem ter a sua incidência diminuída se houver tratamento da surdez, seja qual for o tratamento. Dentre eles, o aparelho auditivo. Mas não adianta colocar o aparelho quando a pessoa já está com os problemas cognitivos lá na frente. Então, nesse caso... Adianta, mas... Adianta pouco. Não adianta para prevenir a demência, que aí já é um pouquinho tarde. Exato. Mas o caso do seu Eugênio foi muito interessante para mostrar que, tratando a surdez, ele vai melhorar a depressão, vai melhorar o isolamento social, vai melhorar a sua cognição de forma geral e vai melhorar a memória, e com todos esses fatores melhorados, vai diminuir a incidência de demência. Então essa é a questão. Só que quando você já tem uma demência instalada, depois de uma determinada idade, aí talvez o aparelho não vá conseguir resolver isso. Então por isso a necessidade de tratar quando começam os sintomas. Então, a gente está tendo vários relatos aqui do pessoal dizendo que quem usa aparelho auditivo, no caso, aparelho auditivo, né, que é um dos tratamentos, o pessoal, tipo, adora, tá mandando um monte de mensagem dizendo que não vive sem, que adora, que a vida mudou. Então, assim, para quem estiver assistindo aqui a live com a gente, vamos parar com esse preconceito, né, com esses estigmas de que não funciona, que a maioria das pessoas ainda pensam assim, que não funciona, que é barulhento, que é grande, né? E essas coisas todas mudaram. Vamos falar um pouquinho também sobre o implante coclear para o idoso. Perfeito, perfeito. Uma ótima... E falou... assim, eu fiquei bem surpresa quando eu comecei a ver isso, os casos que você atende e os resultados que vocês estão tendo, né, com o implante coclear no idoso. Sim, sem dúvida. Então, nós temos que tratar essa perda auditiva a partir de quando ela começa a acontecer. Só que existem casos, principalmente dependendo da causa, por exemplo, doença de Meniere, otosclerose. Existem casos que a pessoa chega com uma idade jovem, 60, 65 anos, e o aparelho auditivo, ele já está com uma perda de audição severa ou profunda nas duas orelhas, e o aparelho auditivo não está dando resultado. Ele só está fazendo ouvir, mas não o suficiente para compreender e para conseguir se comunicar, para ter comunicação oral. Ou mesmo pela presbiacusia é o nome médico, né, para perda de audição pela idade, mesmo uma pessoa de 80, 90 anos, que é ativo, que usa seu aparelho auditivo, mas tem uma perda de audição muito grande, mesmo usando aparelho auditivo, fazendo terapia fonoaudiológica. Terapia fonoaudiológica também serve para o idoso. Nós falamos muito da terapia em criança, mas um idoso com alteração de processamento auditivo central e que eventualmente colocou o aparelho meio tarde, ele tem que colocar o aparelho e fazer terapia também. A terapia também serve para idoso. Isso é um recado importante. Mas se mesmo fazendo tudo isso, o resultado do aparelho não está adequado e a pessoa tem condições de saúde, não existe limite máximo para a idade. Eu tenho pacientes implantados com mais de 90 anos de idade.
E os nossos velhinhos e velhinhas hoje são cada vez mais ativos, cada vez com uma perspectiva de vida maior, jogam tênis, fazem natação, tenho pessoas de idade fazendo língua estrangeira, então é muito bonito de ver isso. E às vezes a falta de audição é um fator impactante muito grande. Então, nós fazemos sim o implante coclear em idosos, claro, havendo condição cirúrgica e havendo uma disposição para as terapias depois. Porque aí, se com aparelho auditivo a fonoterapia é importante, você imagine com o implante coclear. Tem que fazer terapia fonoaudiológica depois. Então, a pessoa tem que estar disposta a ficar indo na clínica, fazer terapia com fonoaudióloga, estimular um pouquinho em casa também, fazer um pouquinho de terapia orientada, né, pela profissional em casa também. Mas se existe essa motivação e se a pessoa tem condições de saúde, nós fazemos sim implante coclear, independente da idade, e o resultado geralmente é bem interessante. Como você falou, o caso do seu Eugênio, melhora bem a qualidade de vida e outros aspectos também emocionais que são muito relevantes. Tá? Então foi uma ótima pergunta. Então a questão de quem já está aqui nos acompanhando e que usa aparelho auditivo, e que a gente também tem muitos casos, né? A gente está aqui falando, parece que está puxando a orelha de todo mundo, mas a gente tem muitos casos, muitos pacientes de pessoas de 35 anos, 40, 45 anos de idade, que já estão, que aceitam super bem o aparelho, estão usando, e se estão por aqui já vão estar sabendo o quanto estão tendo de benefícios, né? E quanto estão prevenindo esse mal como a demência, como esquecimento, né? A questão de isolamento social, comunicação. Se nós estamos falando em quadros lá para frente, né, a partir de 60, 70 anos relacionados à demência, é lógico que tratar uma perda de audição mais cedo vai entrar naqueles 8 a 9% de diminuição da incidência de demência. Ah, então uma pessoa surda que não trate a sua perda de audição vai ter demência? Claro que não, não é isso. Não é essa a questão. Agora, a surdez é um dos fatores que, se associado com uma tendência genética, com uma hipertensão, com tabagismo, com diabetes, vai se somar e vai aumentar a incidência, eventualmente, de uma demência futura. Quero mandar um beijo aqui para a dona Verônica também, que sempre nos assiste, nos prestigia. E a dona Verônica, implantada, fez implante coclear bilateral, e com isso também, eu já vi os relatos dela no Instagram, teve uma melhora na qualidade de vida muito grande. Então, um beijo, dona Verônica, um beijo no coração da senhora. A senhora é muito, muito querida sempre comigo. A questão do grau da perda auditiva, tá? Tem a ver, assim, com declínio cognitivo, ou, assim, qualquer pessoa, qualquer grau de perda, nem que seja leve, já está alterando, trazendo um prejuízo cognitivo para a pessoa. Qualquer grau de perda auditiva? Não. Ou só quem tem um grau... Os graus mais leves de perda de audição, principalmente quando acomete só frequências agudas, ele está causando alguma diminuição do estímulo cerebral, com certeza. Mas aí, para isso ser fator de risco para causar algum quadro cognitivo ou demencial, a incidência já é bem menor. Então, obviamente que quanto maior o grau da perda de audição, maior a falta de estímulo cerebral e, portanto, eventualmente maior a incidência dos problemas todos relatados. A questão é que, muitas vezes, quando existe só essa pequena perda para sons agudos e a pessoa não tem nenhuma queixa auditiva, ela pode ter só como única queixa o zumbido, né? E aí, aproveitando aqui, eu quero mandar um grande beijo para talvez a maior especialista do mundo em zumbido, que é a doutora Tani, que inclusive divulgou a nossa live aqui. Doutora Tani é nossa querida amiga de tantos anos, e eu tenho um profundo respeito pela doutora Tani, pela trajetória da doutora Tani Sanches, que talvez seja uma das maiores especialistas no Brasil, provavelmente no mundo, em zumbido, e ela atende provavelmente muitos e muitos casos que a pessoa não tem dificuldade auditiva, não tem queixa auditiva nenhuma, mas apenas uma quedazinha em sons agudos na audiometria, e é suficiente para causar zumbido. Mas a incidência daí de problemas cognitivos aí já é bem menor, com certeza. Então nós estamos falando de perda de audição maior
que estão causando falta de estímulo no cérebro e gerando problemas emocionais, de memória, tudo isso que a gente conversou. Só que o tratamento é precoce, né? Vamos só voltar nesse ponto. Não é para esperar chegar, ter perda moderada e severa para tratar. Então, esses pequenos... Concordo essa totalmente. Pequena alteração, uma perda leve, essa queda em agudos que a gente tem quase todos os dias aqui, né, no consultório. E a questão também que eu acho mais importante de tudo, não é só o gráfico, né, da perda auditiva. É a queixa da pessoa, né? Então, assim, eu tenho vários casos de pessoas que têm 3, 4 frequências alteradas e já começam a sentir, olha, eu já estou sentindo dificuldade de entendimento, parece que as coisas, eu tenho que aumentar o volume, tenho que perguntar toda hora, né, para repetir. Então, são pessoas mais sensíveis e mais preocupadas. E essas pessoas também estão chegando mais cedo. E isso é bom. Eu acredito que é por causa da informação, do conteúdo que hoje está chegando, né, na casa das pessoas. E a gente sempre tenta fazer conteúdo que tem fundamento, né? A gente não está falando essas coisas porque a gente pensa. É porque tem estudos, né? Porque o Dr. Rogério trabalhou 20 anos nesse assunto, eu também trabalho há 20 anos com perda auditiva. Então, as coisas que a gente fala, as orientações que a gente passa para os pacientes que vêm aqui, por mais que eles duvidem, eles acabam sentindo que a gente tem conhecimento, tem a experiência e tem, na verdade, o intuito mesmo é de ajudar o paciente, né? Ajudar. Tem uns que a gente perde, né? Sim, você falou da perda leve, né? Isso é bem interessante o que você falou, porque vai depender de quais frequências de som essa perda está pegando, está atingindo. Se você tem uma perda nos sons graves, a audiometria está tudo normalzinho, está lá em 20, 25, 15, tudo certo. E uma quedazinha pequena depois de 4.000, 6.000 Hz, a repercussão auditiva não é grande. Mas você falou num ponto bem interessante. Às vezes um paciente que tem uma perda leve, que está em 30 decibéis, 35, mas para os sons graves, que está pegando os sons da fala, 500 Hz, 1.000, 1.500, até 2.000, a repercussão é enorme. E aí esse caso, sim, é esse que você está falando, que tem que ser tratado. Se tiver uma perda neurosensorial em graves, leve, principalmente bilateral, ela vai trazer sintoma e, se tiver indicação, o aparelho auditivo está muito bem indicado nessa situação, mesmo para perda leve, porque está afetando os sons da fala. Então, vai tudo depender do que você falou. A queixa do paciente, a configuração na audiometria, quais frequências estão sendo acometidas para definir, eventualmente, a indicação do aparelho auditivo ou não. E aí, nesse caso, quando afeta as frequências da fala, a repercussão é maior. Aí a incidência lá na frente, daqueles 8, 9% que eu falei, aí é mais frequente. Então, aí diminui a incidência lá na frente de demência, você tratando um quadro de perda em sons graves, precocemente, como você falou. Ou seja, é passado aquela história de que, para tua idade, para essa perda leve, tu não precisa tratar. É uma perda leve, não dá na hora de tratar, ou, você já tem uma certa idade, não adianta mais colocar aparelho... Que é o que a gente ainda escuta. Isso, sem dúvida. Essa parte me dói. Isso seria a mesma coisa de falar assim, não, você está com pressão alta, mas ela é um pouco alta só, então não precisa tratar. Isso não existe. No mínimo, você vai pedir para a pessoa cortar o sal, emagrecer, fazer exercício físico, mas alguma coisa tem que ser feita. Então, como a surdez. Claro que você não vai pegar uma frequência na audiometria e já pôr aparelho auditivo. Mas havendo queixa e conforme a frequência afetada, é interessante que isso seja tratado, tá? Eu quero mandar um abraço para o meu pai também, seu Iniberto, que está ali presente. Um beijo para o meu pai, mandar um coração também para minha mãe, Inês, que também sempre estão presentes. E eu gosto muito quando a minha família, meus filhos e meus pais... Eu vi que a minha mãe está aí também. Então, um beijo para tua mãe. Um beijo para tua mãe. Manda um beijo para minha mãe que ela te adora. Um beijo. Como é que é o nome da sua mãe? Lucélia. Dona Lucélia, um beijo no coração da senhora. Chama ela de Teia. Um beijo para dona Teia, então. Teia. Um beijo para a senhora. Espero que a senhora goste das nossas
das nossas lives aí. Então é Olha mais ou menos só. por aí, Paula. O resumo da ópera é todo esse. Sempre o tratamento de uma doença o mais Aqui precoce tem possível é mais importante. Aqui, ó, como lidar com a incompreensão, teimosia, negação do paciente na hora da adaptação do aparelho auditivo. Não tem outra maneira. Eu já estou escrevendo aí um post para ajudar as pessoas aí, já está quase pronto, porque a gente sabe que não é fácil, né, a gente convencer o idoso, principalmente porque ele não está aqui nas redes sociais agora, né? Ele provavelmente está ouvindo um rádio, uma missa, né, que é o que ele faz. Hoje em dia não pode mais nem sair para conversar com os vizinhos, né? Tá em casa. Então, a questão da máscara também piorou tudo na comunicação, né? E a questão da adaptação é essencial que o familiar esteja muito presente em todos os detalhes, até assim, ó, colocar o aparelho, tirar o aparelho, lembrar de botar pilha, né? Lembrar de tirar para tomar banho. Dá trabalho, né, Paula? Dá trabalho. Dá trabalho. A gente não vai negar que dá trabalho. Infelizmente, tem custo, gera custo. Isso. Mas, enfim, havendo possibilidade, havendo pessoas que podem cuidar desse idoso, havendo condições financeiras, havendo possibilidade também de buscar ajuda do SUS, né? Eu quero lembrar que o Sistema Único de Saúde também fornece aparelhos auditivos. A gente encaminha muitas pessoas para o SUS também. Muitas pessoas. Eu tenho aqui o centro nosso do Hospital de Clínicas que também fornece aparelhos pelo SUS. Então, havendo a possibilidade, é importante que seja feito esse tratamento. Claro que dá trabalho? Dá, mas ajuda bastante. Tem uma questão, assim, que eu acho que dá para falar nesse ponto da adaptação, é a questão do ajuste e da escolha do modelo do aparelho também, que hoje em dia a gente também tem aparelhos que não tem pilha, né, que não precisa trocar pilha. A questão da destreza manual do idoso. Isso. A gente analisa todos os detalhes. Eu, por exemplo, eu gosto muito de tentar proporcionar a independência do idoso. Eu adoro quando ele consegue colocar o aparelho dele, ele mesmo coloca, tira, sabe manusear o aparelho, cuidar, limpar. Teve um caso interessante que eu vou falar aqui, que eu atendi faz 2 semanas, assim, que o paciente também tinha uns 90 anos, nunca quis saber de aparelho auditivo, nunca, né? E aí a filha dele, muito preocupada, muito querida, na maior, assim, da calma, da paciência, levou ele para mim. Então a gente fez todos os testes, fizemos tudo. Quando a gente colocou o aparelho nele, ele amou na hora, ele gostou. Então, tipo, para ver essa questão da adaptação ali, né, da plasticidade cerebral, enfim, foi só sorriso. Só que ele passou 50 anos esperando, só que ele queria sair no mesmo dia com o aparelho auditivo, e não foi possível. Principalmente por causa da questão dele saber sozinho colocar e tirar o aparelho. A gente precisava fazer um molde, senão ele ia ficar com a sonda dentro da orelha, ia ser perigoso, né? Só que assim, quando a gente foi ensinar ele a colocar o aparelho auditivo, a gente tava quase desistindo, porque tava bem difícil. Só que ele não desistia. Ele ficou, acho que uns 15 minutos assim, pem, pra botar e tirar sozinho. E assim, no final eu fiquei triste porque a gente não consegue entregar no mesmo dia, não é um milagre, né? Assim como a adaptação também não é da noite pro dia. Não. Pra pessoa, tipo, é uma adaptação mesmo, é um processo. Tem que, tipo, ser teimoso, né? Tem muito teimoso. O idoso tem que ser teimoso também, persistente. Mas dá certo, pessoal. Sem dúvida. Não é para desanimar. E eu sou muito favorável a 2 questões aí que você comentou. A primeira com relação à destreza do uso do aparelho auditivo. Eu acho que, na maioria das vezes, não há necessidade de tanto trique-trique, de tanta coisinha no aparelho, de baterias pequenininhas, aquele aparelhinho pequenininho que o idoso não vai nem conseguir chegar nele para tirar aquele fiozinho do canal. Eu acho que um aparelho retroauricular, pequenininho, hoje em dia tem aparelhos... BTEzinho, a gente trabalha muito com BTE aqui, o pessoal do campo, é mais difícil de perder, mais fácil de manusear.
é mais resistente, O BTE, não para tem quem nada não de sabe, ninguém, é bem isso. o BTE, para quem não sabe, é a sigla em inglês, né? Behind the ear, né? Atrás do ouvido. Então, tem que ver bem o modelo, a fonoaudióloga no centro auditivo tem que ter É experiência muito importante isso. para ver qual é o modelo do aparelho, isso que você falou, ver a pessoa tirar e colocar o aparelho na tua frente, nem que seja Treinar. 20 vezes, tem que ter muita paciência. E o segundo aspecto é o seguinte, eu sou muito favorável ao teste com o aparelho auditivo. Eu gosto de pegar, quando encaminho para aparelho auditivo, oriento e peço para os centros auditivos que forneçam esse aparelho, às vezes durante alguns dias, para a pessoa ver se ela se adapta em casa, se ela consegue tirar e pôr no seu ambiente, porque às vezes no centro auditivo, no ambiente quieto, coloca ali, o som fica alto, uma maravilha. Mas sair na rua com o aparelho, no seu ambiente em casa, assistir televisão, é outra coisa. Então, às vezes precisa... Vai para casa, 2 dias depois volta, regula de novo, aí vai para casa de volta para o centro. Aqui a gente está fazendo Então, muito isso essa é questão muito de ir na importante. casa mesmo do paciente, a gente vai na casa, Ou ainda isso, toma suco ou de isso. uva, come uma Aí vocês fritada tomam um com vinho, né? Suco de uva e vinho também, né? vinho, queijo, Vinho. Salame. Tudo E além isso. de tudo, a gente testa, e é bem legal mesmo. Eu gosto muito Perfeito. disso, eu acho Mas perfeito. não sei se tele- você concorda de pegar e colocar o aparelho e a pessoa já sair com o aparelho protetizado sem ajuste de novo, sem saber como é que ela se sentiu no ambiente em casa. Isso eu acho importante para o aparelho não ir para a gaveta direto depois. Chega em casa no dia outro dia seguinte eu e tá tava na gaveta. vendo, teve uma pessoa que falou, tava vendo uma propaganda aí do nada, e alguém perguntou assim, mas você empresta o aparelho auditivo para eu ir para casa? Aí o dono ali da empresa falou assim, não, a gente não costuma emprestar o aparelho, porque depois, essas pessoas que emprestam aparelhos, depois acabam vendendo aparelho usado. Então, vou deixar bem claro, a gente tem aparelhos só de teste aqui. De teste. Eles têm até uma cor diferente, eles se desligam depois de algumas semanas. Então, entendeu? Que as pessoas têm muita dúvida. É isso muita aí. dúvida. Que realmente Mas... dá dúvida. Ai, será que ela vai se ela emprestou para mim ou ela vai emprestar para... Né? Sim, Alguém comprou, né, usado, enfim. E um outro detalhe é o seguinte, Paulo, nós estamos falando de estimular. Não quer dizer que mesmo que vá para casa e fique uma semana, 10 dias com o aparelho, aquilo é o resultado final? Claro que não. O resultado vem ao longo do tempo. Ao longo do tempo tem que ter persistência, paciência, usar o aparelho na maior parte do dia para estimular, para fazer aqueles neurônios florescerem de novo. Isso não vai acontecer de um dia para o outro. E não adianta também a pessoa de idade colocar o aparelho e ficar num canto da casa ou sozinha o dia inteiro, sem conversar, sem ouvir nenhuma conversação. Então, tem que usar em casa, saber que vai melhorar aos poucos e estimular em casa. Então, o velhinho não pode ficar até para fazer sentido, né? Todo usando investimento, aparelho. né? Aí não... Claro. Agora, tem Cadê que o ser estimulado aparelho? em casa. Como? Conversando em casa, colocando música para a pessoa escutar. Os idosos adoram colocando a conversar. televisão. Então, Adoram tudo conversar. isso. Do mesmo jeito que estimular as crianças, tem que estimular as pessoas de idade também a usarem o aparelho, mas não é só usar. Não adianta só colocar o aparelho. Colocar o aparelho vai fazer ouvir, mas não vai fazer entender. Aí, para entender, tem que conversar, escutar música, televisão, estimular. Vamos relembrar. Ouvimos com o ouvido, mas entendemos com o cérebro que precisa de estímulo. É isso aí. Tá? A questão dos idosos aqui fica bem claro, né, para todo mundo que os familiares realmente querem ajudar. A gente sabe quantos idosos chegam aqui, marcam, a filha marca, aí ele vem sozinho aqui no consultório desmarcar por qualquer motivo. E a gente tem que entender, né? Existem muitos mitos aí, as conversas dos idosos ali, enquanto eles podiam sair na pracinha, conversar, enfim, agora não podem mais, mas é sempre a mesma. Ai, não funciona, eu deixei na gaveta, mas isso não é verdade, gente. Tipo, por isso que existem os testes, e assim, a preocupação com os idosos hoje é maior do que sempre. A questão da pandemia, a depressão tá pegando, o isolamento, assim, eles estão realmente muito isolados em casa, sem poder se comunicar direito. Então, é um alerta que a gente tá dando aí pro pessoal, sabe? Vai buscar ajuda, tenta e não desiste. E vai junto, não adianta só levar na consulta, eu marquei a consulta e deu. Tem que estar junto.
Tem que estar junto. Bastante tempo tem que estar junto. É assim, senão não dá vai trabalho. Dá trabalho, mas senão não vai funcionar bem. E acho que alguém fez alguma pergunta ali que eu achei bem interessante. Se a plasticidade neuronal ainda existe no idoso, né? Existe, mas num grau menor, bem menor do que na criança. E aí entra a questão de, por isso que muitas vezes a pessoa de idade, na melhor idade, coloca o aparelho lá na frente, lá com uma idade avançada, e aí só ouve barulho, mas não entende nada, porque a plasticidade neuronal dela está comprometida. E esse é o típico caso, que você fala assim para a pessoa de idade, começa a falar, começa a aumentar o tom de voz, aí dali a pouco ele fala, não precisa gritar porque eu não sou surdo. Esse é o clássico, porque você tem que ir aumentando o tom de voz, ele não tá, ele até está escutando, mas não está entendendo. Aí quando você leva o tom de voz, aquilo agride a pessoa. Então, isso acontece... Não adianta gritar. Não adianta gritar. Então, a plasticidade neuronal, ela existe, mas ela é muito menor no idoso. Por isso, a importância, voltando no tema central da questão aqui, que é protetizar antes de a gente ter essa perda neuronal no cérebro. Quer dizer, a adaptação do aparelho, quanto antes for, é melhor. E a participação da família, ela é fundamental. Não tem... Se para a criança ela é fundamental, no caso do implante coclear ou uma criança com perda auditiva, a família tem que participar, tem que estimular, isso nós já falamos bastante aqui. Na pessoa de idade, isso também é muito importante. Não é só cuidar da pessoa de idade no sentido de alimentação e vestuário. Ela tem que ser estimulada, tem que conversar, tem que integrar na sociedade. Isso às vezes não é fácil, mas é muito importante. Tá? A Camila tá aí ou não? Cadê a Camila? Tá, Camila, vem cá. Cadê a Camila? Deixa eu dar um oi para ela. Oi, querida. Tudo bem? Olha o que ela tem certo? aqui, ó. Trouxe, ó. O que é isso aí? Ah, opa! Eu quero um desse para mim também. Quero um desse para colocar no consultório. Parabéns, viu? Muito bom. Muito bom. Ela botou para te puxar o saco hoje. Tá bom. Esses dias eu coloquei uma foto de uma pia. Eu vou trocar a pia do meu banheiro aqui com uma pia em espiral que eu achei na internet lá. Achei a coisa mais linda, entendeu? Gostei desse. Mas é lindo mesmo, né? Aí. A cóclea o ouvido, a parte do ouvido da cóclea, os ossículos, é uma coisa muito linda, né? Espetacular. Tanto que você pintou a parede de cóclea aí. Né? E a Camila me veio com essa daqui. Ela disse que tem até os cristais aqui. Muito bom. Parabéns. Excelente, Camila. Excelente. Muito bom. Parabéns, viu? Nota 10. Já gostei mais uma vez de você. Já tinha gostado, agora gostei mais. A Camila é ótima. A gente tá sempre aqui trabalhando, batalhando, até de noite, às 11 da noite. Às vezes tá uma cansada, mas a outra tá viva, às vezes tá uma morta, né? Estudando bastante. E a gente vibra com cada live dessas, com cada oportunidade que a gente tem aqui. E a gente agradece muito já, tá acabando, eu tô meio de lado aqui. E, Rogério, muito obrigada mais uma vez. A Camila tá toda vermelha aqui, com calor. Pelo jeito ela fica vermelha fácil, né? Ela fica vermelha fácil. Não é fácil a gente botar a cara aqui toda hora, enfim, mas a gente vai batalhando para levar informação para o pessoal. A gente já está vendo o resultado que dá, né? O conteúdo que a gente está passando, nenhum tipo de postagem a gente faz sem rever, sem ter certeza do que a gente está falando. Às vezes eu mando para o Rogério, inclusive, Rogério, o que tu acha disso aqui? Tá ok, né? Porque a gente realmente está empenhado em alertar o pessoal e essa história de não conhecer, do ouvido ficar de lado, chega, né? Acho que para a próxima década aí, o pessoal já vai estar mais, né? Isso já foi, né? Isso aí já foi. Semana que vem, semana que vem, dia 3 de março, é o Dia Internacional da Audição. E a audição tem tomado cada vez mais foco aí, né, na importância do tratamento da saúde, tanto que entrou nessa publicação, que não é uma publicação nem de otorrino, nem de fono. Essa publicação que eu citei do Lancet, desses 8, 9%, é uma publicação de medicina geral, de clínica médica. E eles colocam lá a surdez, dando a importância para o tratamento da surdez. Então, assim, essas lives, já te agradecendo imensamente mais uma vez o convite, fico muito feliz, muito honrado aí, espero que a gente sempre possa contribuir, levar informação, levar saúde. E quero te agradecer imensamente aí pelo convite, mais uma vez, de ter participado com vocês.
é muito agradável, muito legal falar com vocês, viu? Muito feliz. Eu hoje estava um pouquinho tensa, porque o meu dia não foi muito legal, meu gato passou mal, bem na hora de que eu estava me organizando para a live, eu fiquei assim, meu Deus do céu, não sabia. Ó, a doutora Tani ali, ó. A doutora Tani que entrou ali, nós falamos da doutora Tani ali. Ela entrou, a Tani. Entrou, a doutora Tani, eu já fiz um baita elogio aqui para a doutora Tani, que mora no meu coração e tem meu eu quero falar uma coisinha. Meu profundo respeito, doutora Tani. Que tem a Adriana aqui falando que o zumbido dela diminuiu e que ela tá usando o gerador de som, que ela pediu para mim como é que ela queria usar, eu indiquei para ela, ela disse que tá melhorando um monte o zumbido. É um caso para tu estudar, Tani. A doutora Adriana lá do Rio de Janeiro. É isso aí. A doutora Tani é a maior... Doutora Tani é a maior especialista do mundo em zumbido. Eu tenho um respeito profundo, não só pela trajetória da Tani, que eu acompanho aí há décadas, e aprendi muito com a doutora Tani também, sempre aprendo. Quero mandar um beijo enorme e ficar registrado aqui, Tani, o respeito que eu tenho por você e pelo teu trabalho, viu? Muito obrigado por ensinar os médicos aqui no Brasil a tratar o zumbido com respeito, né? Porque às vezes falta um pouquinho de... As pessoas ignoram o zumbido, essa que é a verdade. E a doutora Tani mostrou para todo mundo no Brasil que o zumbido não deve ser ignorado e que deve ser tratado. E nos ajudou um monte aqui. E nos Vocês ajuda são muito, ótimos, né? Sem dúvida. Então, o pessoal aí, um beijo no coração. Os médicos ali de cima, assim, que não são aqui do Rio Grande do Sul, são super abertos com a gente, nos ajudam muito. A gente só tem a agradecer e já dá para sentir o resultado disso tudo, assim. Parece que... Por que eu vou conversar com o Dr. Rogério, sei lá, de Curitiba? Mas, assim, ó, acaba agregando muito, a gente acaba conhecendo outras coisas, outras cabeças, né? E, enfim, só agradecer a vocês, muito obrigada. Tá ótimo. Rogério, até a próxima. Valeu. E obrigado. Boa noite, vai descansar hoje. Um beijo no coração de todos. Né, você teve um dia difícil, eu trabalhei o dia inteiro também, você vai cuidar do teu gato agora. Tô até com a orelhinha vermelha aqui. Você vai cuidar do teu gato, eu vou cuidar da minha família aqui, e amanhã mais um longo dia de trabalho, com a graça de Deus, com muita saúde. Um beijo para todos, fiquem com Deus, se cuidem e que tenham todos muita saúde, tá bom? Você tem sempre uma energia ótima, muito obrigada. Graças a Deus, que Deus me conceda muita saúde ainda para todos nós, tá bom? Essa beijo, energia. Então, querida. Beijo, tchau, obrigada. valeu, até a próxima. Beijão, tchau, tchau. Beijo.